O Batman começou a matar, então a polícia entra uma caçada atrás dele. A doutora Leslie Tompkins ouve um estrondo durante a noite, e ela pega algo para se proteger, e quando ela vai ver o que era o barulho, ela vê o Batman completamente ensanguentado em seu piso. Ela tira a máscara dele e descobre que o Batman é Bruce Wayne, seu antigo paciente, sangrando até a morte em seu piso. Ela pensa que em minutos paramédicos chegariam, e no minuto que ele parasse de sangrar, Bruce estaria no Arkham. Mas ela não faz a ligação, diz que não pode imaginar a dor de Bruce, que quando ele foi enviado para ela, ela deu uma lista de diagnósticos, mas de todos eles, o que mais assustava era a raiva. A raiva que afastou seu guardião e provavelmente o fez sumir por 6 anos. Bruce acorda e logo vê Leslie. Ele não entende, mas ela diz que manteve ele vivo, remendou e não chamou a polícia. E Bruce pergunta onde estão suas roupas, e ela pergunta se é a fantasia que ele usa para agredir pessoas à noite, e diz que só irá devolver caso ele conte o que aconteceu e argumente razoavelmente que não precisa de ajuda psiquiátrica. Vimos um criminoso e logo depois o Batman atrás dele. O Batman espanca ele, mas o ladrão ainda consegue atirar, e o tiro acaba pegando no comerciante. E quando o Batman vai ajudá-lo, o ladrão ameaça matar uma criança, mas o Batman consegue distraí-lo e a criança foge. Mas o Batman acaba tomando um tiro. Os criminosos fogem e roubam um carro, e o Batman começa a persegui-los. Os criminosos acabam batendo, e o Batman vem atrás deles e espanca os dois. A Leslie pergunta como ele foi se tornar o Batman, como isso foi acontecer, e o Bruce responde que nada aconteceu, que foi um voto. Diz que foi até os confins da Terra para aprender a controlar o monstro dentro dele, se tornar um com o monstro, e ela diz que ele soa insano. Quando Bruce estava ignorando e indo embora, ela diz que chamaria a polícia e em 6 horas ele estaria no Arkham. Ela fala que ele teria que convencê-la a não chamar a polícia, ou teria que matá-la. Bruce pergunta o que ela queria, e ela diz que quer motivos, e ele responde que está fazendo a diferença, que na semana passada foi a primeira noite de Gotham sem crimes violentos em 54 anos, que não foi a polícia, nem o prefeito ou o promotor, nem porque Gotham de repente criou consciência, mas sim o Batman. Ela diz que pode até ser, mas que ele é um perigo para si mesmo, e pede que Bruce se torne seu paciente novamente, e assim isso protege legalmente suas conversas, que só poderia quebrar isso caso ache que há algum perigo para a vida do Bruce ou outra pessoa, e diz para ele vir todos os dias no amanhecer, senão ela ligaria para a polícia. O detetive Blair Wong vai até as empresas Wesker. Encontraram 2 tirolesas no prédio e o Wesker acha que foi o Batman. A Wong pergunta por que acham isso e o segurança mostra imagens onde aparentemente é o Batman. A Wong vai até a sala do Wesker. O empresário tenta arrancar informações dela, mas no final ele não consegue. No elevador ela encontra o filho do Wesker, que estranhamente fala sozinho. Na DPGC, a Wong é chamada para uma reunião com chefes de departamentos. O Batman começou a matar. Ele levou 3 pessoas vendadas e amarradas para o telhado e após isso executou elas. Hatch pergunta quem são as pessoas que o Batman matou, e o capitão responde que os 3 saíram de Blackgate. E o Hatch diz que talvez isso seja bom, que ele está fazendo justiça pelo que aconteceu, mas o capitão diz que isso não importa, que ele não liga se são assassinos de crianças de 6 anos, que isso não é justiça, que o Batman não é o auxiliar deles para ser chamado com um holofote, que ele é um criminoso assassino, que cabe a todos na sala detê-lo, e todos concordam. Leslie está fazendo uma consulta, horas vão passando, até que chega a noite e depois o amanhecer. Bruce está atrasado, ela dá mais 5 minutos, e quando ela está prestes a ligar para a polícia, o Bruce chega. Ela mostra o jornal onde diz que o Batman matou, e ele responde que pensou que ela conhecesse ele. Ela pergunta o que aconteceu, e o Bruce diz que tem o impostor, e ela pergunta o que isso quer dizer, e o Bruce responde que tem alguém fingindo ser ele, que mesmo que ele encontre quem é, não tem mais volta. A Leslie pergunta se ele tem pistas, e ele responde que tem perguntado por aí. Diz que a família Loma tem abrido caminho para os negócios depois de todos terem sido libertados de Blackgate. Foi um tempo, mas que ele se convenceu que não
foi o Ed. Diz que também não foi os esqueletos e que o pinguim se mijou assim que viu ele, pensando que ele iria matá-lo. Você parece satisfeito ao dizer isso, diz Leslie. E o Bruce responde que o medo é uma arma feroz, e a Leslie responde que cada equação tem uma oposição igual. Mas ele entende isso. Leslie diz que a polícia foi tolerante durante todo esse tempo porque ele facilitava o trabalho dela, mas que se pensam que ele cruzou essa linha não serão mais tolerantes, que ele não pode ser temido como um assassino e esperar a mesma tolerância do DPGC. E o Bruce diz que vai deter esse impostor, e ela diz que é melhor ele ser rápido. Agora acompanhamos Otis, o caça-rato que adora ratos. Ele diz que as pessoas odeiam ratos, que eles são assustadores porque são pequenos, se movem rápido, dentes pontudos, um rabo é sinônimo de doenças. Todos acham que são melhores que os ratos, mas que ele não acha. Que pessoas são violentas, iradas, assustadoras e em sua maioria invejosas. Que pessoas não são ratos, mas sim vermes. No alto de um telhado, Batman vai até o Otis, e ele pergunta se o Batman está ali para matá-lo, e pergunta se o Batman se lembra dele, que ele viu o segredo da família Sionis e que eles iriam jogá-lo da ponte, mas que o Batman o salvou. Ele diz que sabe das motos espalhadas pela cidade e dos caminhos pelos esgotos, mas que nunca contaria a ninguém. Enquanto isso, a Wong está juntando informações para tentar chegar na identidade do Batman, enquanto Bruce está tentando descobrir quem é o impostor, até que ele ouve a campainha e era a detetive Wong querendo falar sobre o Batman. Enquanto isso, a Leslie não consegue dormir, preocupada com o Bruce, se perguntando se ela está falhando com ele de novo. Anos atrás, Bruce está no escritório de Leslie. Ele foi expulso do colégio por ter espancado 2 garotos. O Alfred não aguenta mais, Bruce é extremamente violento, e por estar no limite pergunta sobre medicações, mas a Leslie desaprova. E na semana seguinte, Bruce foi enviado para o colégio militar na Rússia, e o Alfred se demitiu logo depois. Na Rússia, o Bruce desapareceu, mas as pessoas nem ligavam para o garoto, somente para sua fortuna. 2 meses se passaram desde o acordo. Ela diz que Bruce chega cada vez mais tarde, mas logo depois ele aparece atrás dela. Ela pergunta o que houve essa noite, e ele responde que para capturar o impostor, ele terá que estar em todos os lugares. E para isso, Bruce decide invadir a rede de câmeras do Wesker, que tinha câmeras espalhadas por toda a cidade. Quando ele chega na empresa, tentaram pará-lo, mas obviamente não conseguiram. E quando ele estava na sala de câmeras, um guarda surge atrás dele, e uma intensa luta acontece, onde o Batman fica extremamente ferido. Quando ele está prestes a fugir, o segurança pega ele pela capa, porém ele consegue se soltar, mas ele acaba caindo e encontra Arnold Wesker, que estava extremamente perturbado conversando com seu boneco, e pede para o Batman matar seu pai. Leslie pergunta como ele se sente por isso, e Bruce responde que seu pai nem sempre foi tão gentil, mas logo Bruce muda de assunto falando que está de olho em Arnold Wesker, e logo depois Leslie pergunta sobre a detetive. Bruce não entende, e ela brinca perguntando se agora é Blair, e voltamos ao Wong na porta de Bruce. Ela diz que veio falar sobre o Batman, e Bruce a convida para tomar um chá. Ele pergunta como pode ajudá-la, e ela diz que investiga os assassinatos do Batman, que ela não pode falar muito, mas que a polícia descobriu que o Batman tem uma rede de motos, e em uma dessas motos tinha um número de série parcial, que as motos foram fabricadas pelas empresas Wayne. Ele até se livra da acusação, ela faz outras perguntas, mas ele consegue se livrar dela. Já o caso do impostor só piora, ele já matou mais de 10 pessoas. Bruce diz a Leslie que pretende usar a Wong para acessar os arquivos do caso, e ela acha isso meio arriscado, mas o Bruce revela que a Wong perdeu os pais quando criança, que é uma fraqueza que ele pode explorar, e assim estará um passo à frente da DPGC para pegar o impostor. Bruce começa a cada vez mais se aproximar de Wong, até um ponto onde eles se tornam amigos, e ele chama ela para jantar. Ela fica em dúvida, mas ele consegue convencê-la. Vemos várias cenas do encontro, e Bruce diz a Leslie que está apaixonado, e logo depois vemos eles juntos na cama. Eles se aproximam cada vez mais pelos seus traumas, e a Wong acaba dormindo. Logo depois, Bruce rapidamente pega os arquivos que precisava. Ele diz que não está orgulhoso, mas que a missão é o que importa, e encontra a pista que precisava. 9 das 11 vítimas foram condenados pelo mesmo juiz, o juiz que ele e o Gordon descobriram ser corrupto, e por isso teve seus casos anulados, e assim muitos saíram de Blackgate. Batman até vai atrás dele, mas ele não tinha nada a ver com o impostor. Logo depois, Bruce e Wong encontram a mesma pista, e chegam na mesma pessoa, Otis, o exterminador de ratos. Batman e o Wong vão atrás dele, seus caminhos se cruzam, mas a polícia pega o Otis primeiro. Quando eles estão em direção à delegacia, eles ouvem estrondos, e logo depois uma granada que explode a viatura. Wong é a única que levanta
levanta e consegue chegar até o Batman. Mas antes que ela consiga reagir, Bruce desarma ela e joga a metros de distância, e manda ela não se levantar. Ele tenta retirar informações com Otis, mas ele pensava que realmente era o Batman, não um impostor. A detetive Wong invade a sala de evidências e começa a se preparar. Hatcher entra na sala e diz que ela não pode entrar ali, e ela responde que nem ele. E Hatcher pergunta se ela se prepara para uma guerra, e a Wong pergunta se ele vem. Otis não entende porque o Batman fez isso com ele. Tenta entender porque o homem que ele ajudou o espancou, que ele não sabe quem é o Batman, mas os policiais não se convencem, e o Hatcher pede um tempo sozinho com ele. O Hatcher tenta interrogá-lo, mas quando ele se aproxima, Otis pega sua arma. Tentam fazer ele colocá-la no chão, mas ele fala que só queria fazer algo bom. Bruce diz a Leslie que Otis revelou onde fica o esconderijo do impostor, e Leslie diz que hoje Bruce acendeu um pavio com a DPGC, e ele lembra de machucar a Wong, dizendo que é a pior coisa que ele já fez. Logo depois, ele vai para os esgotos. Enquanto isso, a Wong vê algumas notas do Gordon, e percebe que ou Batman sofreu algum surto psicótico e intensificou seus métodos, ou tem mais de um Batman. O Batman investiga o local onde o Otis revelou a ele, e ali ele encontra a sala do impostor, mas ele ouve um barulho e vê o impostor atrás dele. O combate começa. O Batman desarma o impostor, mas o impostor ainda dá uma surra no Batman. A luta vai para fora da sala, mas o Batman percebe que ele é rápido e mais forte do que ele. E no final, a polícia chega mais rápido do que o Batman esperava, mas ele ainda consegue fugir. Bruce pensa que foi muito coordenado, como se soubesse onde ele estaria. Ele sabe que não pode lutar ali, e então foge dos esgotos. Ele vai para as ruas de Gotham e rouba um carro, mas pelas várias feridas ele fica atordoado e bate com o carro. Os policiais já sabiam sua localização, mas o Wong lembra do mapa de tirolesas e percebe que não vão pegá-lo desse jeito. Batman vai para uma das tirolesas local, ele vai para outro telhado, e acha que ganhou algum tempo, mas logo um helicóptero chega. Ele até consegue fugir, mas logo depois toma um tiro. A Wong o pegou. Como último recurso, Batman revela sua identidade para ela. Bruce diz que não mata pessoas, e a Wong pergunta se era ele na rua quando pegou o Otis, e o Bruce diz que não quis machucá-la. Ele diz que tem que ir, que ou ela matava ele ou deixava ele ir, e a Wong não atira. Batman joga seu traje no lixo, queima ele e depois cai desmaiado no lixo. Semanas se passam, Bruce vai até Leslie para dizer um adeus, dizendo que se ela fosse contar a alguém, já teria feito isso, que a terapia acabou, que ela sabe que o Batman faz a diferença. E quanto a Bruce Wayne, ele não pode fazer a diferença? Pergunta Leslie, mas Bruce diz que os termos de sua herança o impedem de ganhar muito, que ele só ganha 1 milhão anualmente, que caso tivesse os bilhões, teria feito muito mais. E Leslie responde que Bruce é muito mais do que a morte de seus pais e muito mais do que seu dinheiro. Logo depois, Bruce começa a juntar evidências. A arma que ele encontrou tem um símbolo. Lawrence Loman queria ser o rei do crime de Gotham, então criou um símbolo de Lula e marcou tudo com ele. Após o Batman e Gordon terem apreendido Loman, eles apreenderam o carregamento de pistolas personalizadas, cada uma contabilizada na lista de mercadorias e todas trancadas em segurança no DPGC. O impostor ser um policial bate. O impostor é treinado, ele teria acesso ao depósito e teria um motivo e uma causa para culpá-lo. O Bruce vai até a detetive Wong, conta que um dos policiais é o impostor, mas ela ainda não acredita. Então Bruce tira a máscara, diz que eles fazem o que fazem pelos mesmos motivos, que ela o entende, que era para ajudá-lo a deter o impostor e depois, caso ela ache que Gotham é melhor sem o Batman, ele se entregaria. Depois a Wong espera o Batman em cima de um antigo prédio das empresas Wayne. O Batman chega e ele pergunta o que ela descobriu. E voltamos a um tempo atrás. O Hatcher pergunta para o Wong por que ela o chamou e a Wong diz que eles vão pegar o Batman naquela noite. Ele pergunta para o que o kit de digitais, mas ela diz que é só uma pista que está seguindo. E ele desconfia. Mas então um ponto vermelho surge em suas costas. A Wong consegue se pendurar. Batman manda ela soltar e os dois caem em outro andar. Bruce desmaia, mas logo acorda e vê o impostor mirando nele. Ele joga uma bomba de fumaça e ele e o impostor lutam, mas o impostor quebra o crânio do Bruce. O impostor diz que o Batman fez isso. Todos os assassinos e estupradores libertos, que ele está limpando a bagunça do Batman. A Wong aponta uma arma para ele, mas ele consegue deter ela e aponta a arma para o Wong. O Bruce se levanta e grita de dor. Ele prepara um batarangue e ele joga
pega e consegue acertar o olho do impostor, e era o Hatcher. Ele se joga do prédio, mas o Bruce o segura, falando que ele morreria na prisão. Mas o Hatcher pega o batarangue e acerta a mão do Bruce, e assim ele se mata. Depois, a Wong manda o Batman se render. O Bruce aceita, mas pergunta se ela realmente acha que Gotham é um lugar melhor sem ele, e ela o solta. Um tempo se passou. O Batman vai até Arnold Wesker e manda ele ir visitar a Leslie. Depois, vemos a lápide dos pais do Bruce, dos pais da Wong e do Otis. O Bruce foi levar flores em suas lápides.